Tema 1070, revisão aprovada, atividade concomitante. Então, atenção, você ou alguém que você conhece que tinha mais de um emprego, isso mesmo. Não precisa ser sobre todo o tempo de trabalho. Se você, por qualquer período da sua vida, teve mais de um emprego, você pode sim ter direito a essa revisão de atividade concomitante. E o que é isso, né? Deixa eu te explicar e já vou falar da revisão da vida toda, tá bom? Então é o seguinte... O STJ, ele julga desde 2020 esse tema 1070, então realmente é uma luta aí de 2 anos, né, para definir a possibilidade da soma de contribuições de atividades concomitantes no cálculo dos benefícios do INSS. A ótima notícia é que a tese firmada foi favorável aos segurados, isso mesmo. Então poderão ser beneficiados os trabalhadores que contribuíam simultaneamente para o INSS em mais de uma atividade e tiveram seus benefícios calculados com a regra de cálculo proporcional das contribuições concomitantes. Primeiro de tudo que você precisa saber, a tese firmada pelo STJ foi a seguinte: após o advento da Lei 9.876, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto remuneratório. Isso mesmo. Então, o que está dizendo aqui? Quem contribuía... Muitas vezes você ou alguém que você conhece tinha um emprego de manhã e outro emprego à tarde, ou então um emprego de noite. Tinha 2 empregos, né? Ou então era só alguns dias da semana, mas tinha carteira assinada. Então, pessoal, todo mundo que teve atividade concomitante agora pode ter direito a essa revisão. E você pode, inclusive, fazer as 2 revisões juntas, tá certo? Agora... o que a gente está falando por enquanto aqui é da vitória da revisão da atividade concomitante, tá bom? Eu já vou falar da revisão da vida toda, é que isso aqui realmente pode ajudar muita gente que foi prejudicada. A Lei 13.846 de 2019 alterou a forma de cálculo dos benefícios de quem desempenha atividades concomitantes, ou seja, mais de uma atividade remunerada. Dessa forma, passou a prever que as contribuições devem ser integralmente somadas. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque, como que era antes, né, pessoal? Antes, quando existiam essas contribuições concomitantes, o INSS considerava uma das atividades como a primária, a que possuía maior tempo de contribuição, e referente a esta atividade, os recolhimentos eram normalmente computados. Agora, em relação à atividade secundária, o seu segundo emprego, entre aspas, né, o cálculo consistia em um percentual da média do salário de contribuição da relação entre os anos completos da atividade e o tempo de contribuição necessário à concessão de aposentadoria. Então ficava muito ruim, era praticamente jogado no lixo o seu segundo emprego, para fins de para fins de cálculo de contribuição, né? Claro que te ajudou muito, só quem trabalhou com 2 empregos sabe realmente a necessidade que passava. Agora eu estou dizendo, será que é justo? Você trabalhou, você contribuiu, porque a contribuição é obrigatória. E aí você contribui 2 vezes e só recebe uma? Isso é justo? Responde para mim. Eu vejo que não é justo, e é por isso que o STJ concedeu a vitória para os aposentados, e os aposentados estão com tudo, pessoal. Nas últimas revisões, os aposentados ganharam absolutamente todas as revisões na justiça. Então, isso aqui é muito bom, inclusive, para a revisão da vida toda. Mas vamos lá, para você entender um exemplo, né? Um segurado homem com 35 anos de tempo de contribuição, 10 anos de tempo de contribuição em outra atividade concomitante e com 58 anos de idade com uma aposentadoria antes da lei de 2019, né? Porque a lei de 2019, ela já veio garantir isso aí. Então ela veio, tirou vários direitos, mas também nesse ponto ela foi mais justa. Agora, e quem se aposentou antes de 2019? Ficou prejudicado. Então, vamos supor, se nesse exemplo, né, ele tinha 35 anos de tempo de contribuição em uma atividade e 10 anos na atividade concomitante. Perceba bem que no cálculo antigo ele só ia receber R$ 65 a mais. Isso mesmo, é praticamente jogar fora a sua atividade secundária. Foram 10 anos contribuindo, né, num segundo emprego, aqui no nosso exemplo, para receber R$ 65 a mais. Agora, com a nova regra,
ele vai poder receber até R$ 2.500, ou seja, vai quase que dobrar. Por quê? Porque vai contabilizar integralmente a revisão da contribuição concomitante. Isso é muito bacana, isso é muito bom, pessoal, isso mesmo. O STJ reconheceu o direito e aposentados comemoram a vitória em mais uma revisão de aposentadoria. Isso é muito bom, pessoal. Bom, os principais afetados podemos citar professores, médicos, enfermeiros, dentistas e autônomos, né, que geralmente têm 2 empregos, mas isso aqui vale para absolutamente qualquer um que tenha já trabalhado com 2 empregos concomitantes, tá certo? Então, mesmo que era de área diferente, eu era de uma área de manhã e trabalhava um negócio nada a ver aqui, um garçom à noite e tudo mais, se você foi registrado, então pode ficar tranquilo. Porque assim, realmente, pessoal, no Brasil, o INSS ele não quer saber, ele recorreu até o STJ e se conseguisse, recorreria até o STF, entende? Eu quero dizer nesse sentido, né? Que nada vem fácil do INSS, nada vem fácil do INSS. Eu vou fazer um vídeo aqui com os maiores absurdos do INSS que não reconhece o seu vínculo que você conseguiu reconhecer na Justiça do Trabalho, ele não reconhece o seu período especial, se você foi vigilante, se você foi açougueiro, se você trabalhou com eletricidade. É um absurdo atrás do outro. Tem que tudo tem que entrar na Justiça, pessoal. Tudo. É muita pouca coisa que não precisa entrar na Justiça e mesmo assim, se entrar na via administrativa, é capaz do INSS pagar tudo errado. Eu vou falar bem a verdade. Porque olha só, se o INSS pagasse tudo certo, nem ia precisar de advogado previdenciarista. Se os patrões pagassem tudo certo, nem existiria o advogado trabalhista. Só que existe porque pagam errado e o trabalhador é que sai prejudicado. Tá bom? Então, respondendo essa pergunta, tem que entrar sim na Justiça. Por quê? Porque essa decisão do STJ teve essa repercussão geral e vai vincular as outras decisões. A boa notícia é que o STJ, ele não limitou e ainda é possível entrar. Ainda é possível entrar. Então, essa sim, né, continua sendo mais uma ótima notícia. Então, quem que tem direito, né? Quem se aposentou antes de junho de 2019, porque se você teve já as regras novas, essa atividade concomitante já foi considerada na sua integralidade, tá bom? Agora, você também precisa estar dentro do prazo da decadência, ter o seu primeiro recebimento de aposentadoria há menos de 10 anos. E você precisa, em algum período da sua vida, não precisa ser todo o período da sua vida, mas em algum período da sua vida você precisa ter tido 2 ou mais empresas no mesmo mês, no mesmo salário de contribuição, tá certo? Ter 2 empregos. Ah, doutor, eu me aposentei há menos de 10 anos, só que esses 2 empregos foram há mais de 10 anos. Não tem problema, tá bom? Então, quais são os documentos necessários, né? Bom, você vai precisar da carta de concessão de aposentadoria, o extrato previdenciário, CNIS, e com a atualização ali, né, ele tá sendo chamado também de histórico de créditos, tá? E você vai precisar desse detalhamento do histórico de pagamentos, tá bom? O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tem gente com dificuldade para pegar o extrato previdenciário CNIS, tá? Então, veja se você já está com o aplicativo atualizado, ou vai no site também, tá bom? E é muito importante você realizar esse cálculo antes de entrar com a ação, pessoal, isso mesmo. Até porque você precisa saber se você vai ter mais ou menos de 60 salários mínimos de atrasados, não é verdade? Porque, além de receber o reajuste, você pode sim receber atrasados referente ao tempo que você já deveria estar recebendo, tá bom? Então, nesse nosso exemplo que eu trouxe ali no começo do vídeo, né? Uma aposentadoria que vai de 1.500 para 2.500, já são R$1.000 por mês. Então, olha o quanto de atrasado que esse aposentado não vai poder receber. É claro, é o que eu estou falando, foi um exemplo, tá? Cada caso é um caso, por isso que é preciso fazer os cálculos, tá bom? E
Existem diversos profissionais muito competentes aí no Brasil inteiro. Pessoal, deu certo sim, mais uma vitória de aposentadoria, né? As últimas revisões têm dado certo, a revisão da aposentadoria especial, o vigilante, tá tudo caminhando bem. A revisão da vida toda, nós tivemos o 6-5, né? Que é a que eu vou falar agora. E aí isso também pode nos mostrar que esse argumento financeiro do INSS ele não está sendo levado em consideração. Isso mesmo, porque o INSS ele usa essa carta na manga em todo vídeo, em todo recurso, né? Em todo recurso ele faz isso. Ele vai falar, olha, vai trazer um impacto de tantos bilhões, vai trazer um impacto financeiro, não tem dinheiro. Ele vai jogar essa carta sempre. E os tribunais não querem saber, os tribunais estão condenando o INSS e condenando a União ao pagamento para os aposentados, entendeu? Então você vai ter direito ao reajuste, sua aposentadoria vai aumentar a partir dos próximos pagamentos, né? Depois da sentença, é claro. E também aos atrasados, pessoal. Então, os atrasados até 60 salários mínimos recebem por RPV, acima de 60 recebe por meio de precatórios. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Não vou ficar explicando aqui a forma de recebimento. Se você quiser saber como vai funcionar o recebimento, comenta aqui que eu faço um vídeo. Como funciona o recebimento, qual que é a diferença de RPV para precatório, quanto tempo demora e tudo mais. Comenta aqui, aí se tiver bastante interesse eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá bom? Então, pessoal, vamos seguindo aqui, porque isso aqui é um ótimo indicativo também para a revisão da vida toda, tá certo? A única derrota que os aposentados tiveram nos últimos anos foi a questão da desaposentação. E nem foi uma derrota, assim, propriamente dita. Por quê? Porque o STF não é que ele falou assim, os aposentados não têm direito. Ele simplesmente falou que nesse caso da desaposentação, que é incluir as contribuições de quem já se aposentou, mas continuou trabalhando depois, ele falou, olha, isso é por meio de lei, quem tem que fazer é o legislativo. Então, ele não foi contra o direito dos aposentados, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Ele simplesmente falou, olha, devido à Constituição Federal, né, as competências são definidas e, nesse caso, é competência do Poder Legislativo. Então, a gente tem que cobrar, na desaposentação, a gente tem que cobrar os senadores e os deputados, tá bom? É muito importante isso aí. E a revisão da vida toda, pessoal, a nulidade do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, assine o abaixo-assinado, pessoal, estamos fazendo história e isso não vai esfriar. Eles querem varrer para debaixo do tapete, isso não vai acontecer com mais essa vitória de revisão de aposentadoria saindo, e isso, estamos mais fortes do que nunca. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, ele ainda vai ter que analisar as questões de ordem, então ainda dá tempo de derrubar o pedido de destaque. Como que você pode ajudar na aprovação da revisão da vida toda? Você pode se inscrever nesse canal, comentar, eu quero a revisão da vida toda, porque assim o algoritmo do YouTube, né, o robozinho do YouTube, ele vai recomendando o tema da revisão da vida toda, ele vai deixando em alta esse tema e também assinar o abaixo-assinado. É grátis e rápido. change.org/destaque STF. Change é uma mudança em inglês, né? É o maior site, maior instituto de abaixo-assinado do mundo, tá? É uma organização sem fins lucrativos. Então, você pode assinar o abaixo-assinado. Depois que você assinar, ele vai pedir uma doação. Esse dinheiro não vem pra gente, não foi a gente que pediu, tá bom? Pode ficar tranquilo. Esse dinheiro vai pro próprio instituto, mas é o que eu falei, não precisa doar nada. Eu conheço a realidade dos aposentados e pensionistas brasileiros, então não precisa doar nada, ele faz automaticamente esse pedido de doação. Então o que você faz? Você assina, é de graça, e depois compartilha, tá bom?